e nós vamos celebrar até que Cristo volte. Amém? Mas temos também na Bíblia uma menção de 4 ceias. Vamos falar aqui sobre 4 ceias que Deus convida para que participe, para que as pessoas participem. Mas eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã que existe uma dessas ceias que nenhum de nós aqui gostaria de participar. São 4 convites que Deus faz. Vocês já pararam para pensar. 4 ceias. Alguém sabe quais são essas 4 ceias? Vamos falar aqui um pouquinho, tá? Vamos falar, é uma mensagem, mas também é um estudo sobre quais são os convites de Deus para as suas ceias. Nós temos aqui, desde o Éden, Deus convida o homem para a comunhão. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o que ele fez? Ele colocou o homem no jardim, né? Mas o orgulho do homem tirou o homem do jardim. E a humildade tem nos trazido ao jardim de Deus também. Mas aquela tragédia do homem ter desobedecido a Deus saiu da comunhão. Então nós temos aqui uma grande verdade, que o homem comia dos frutos da comunhão, mas essa comunhão foi quebrada pela desobediência do homem. Depois desse triste acontecimento, Deus traçou um plano para trazer o homem de volta. Então nós entendemos que a Bíblia começa com o homem comendo no jardim e termina com o homem ceando lá na eternidade. Nós vamos ter uma ceia na eternidade também. Amém? Essa ceia que nós participamos aqui é apenas um prenúncio daquilo que nós participaremos lá na glória com todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador e com o nosso Cordeiro, foi Jesus Cristo, foi sacrificado por nós, estará nessa grande ceia. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã que Deus sempre nos convida. Desde o início, Ele está sempre se apresentando à mesa. Deus sempre esteve convidando para as suas ceias. E a primeira ceia que nós temos mencionado na Bíblia é a ceia da libertação. Pode clicar lá. Isso, ceia da libertação. O que é essa ceia? Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que estava acontecendo aqui? Deus tinha colocado Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Durante 400 anos eles estiveram escravos. Mas o faraó não queria liberar o povo. Aí Moisés foi lá, orou a Deus, e Deus falou, eu vou fazer um sinal, vou fazer milagres para provar que eu sou Deus, e esse povo vai sair dessa terra. Aí Deus colocou para, naquele momento, lá quantas pragas Deus jogou sobre o Egito? Alguém lembra? Foram quantas? 7 pragas. Somente são 7. 10 pragas. Mas cada uma delas tinha uma finalidade de fazer o coração de Faraó amolecer. O coração do Faraó estava endurecido. E diante dessa ação de Deus, dessa disciplina de Deus, o coração de Faraó, ao invés de ir amolecendo e se compadecendo do povo, endurecia cada vez mais. Cada disciplina que Deus colocava sobre o Egito, o Faraó ficava mais endurecido. Até o ponto que chegou na última praga. Qual foi? A morte dos primogênitos. Olha comigo lá em Êxodo, vamos abrir um pouquinho. Êxodo capítulo 12. Eu falei só no versículo ali, mas o Êxodo capítulo 12, ali fala sobre o que iria acontecer com todo aquele que estava na terra do Egito. Êxodo 12, versículo 12, diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito. É isso que vocês estão lendo aí? Então diz assim, essa era a 10ª praga. Todas elas, Deus estava colocando uma disciplina sobre a terra, sobre os animais, sobre a natureza, mas nesse momento era uma disciplina que ia cair diretamente nas famílias. O texto fala aqui, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. O que é primogênito? Alguém sabe? Primeiro filho. Então, imagine aqui, Rosemary, se você não tivesse, se tivesse naquela época e não ouvisse a voz de Deus, convidando para essa ceia da liberdade, a libertação. Você não dava ouvido.
e Deus convidou. O que queria acontecer? O seu filhinho, seu primogênito daqui das famílias, né? Temos aqui o Kevin, que seria o primogênito, né? O primogênito. Então, não iria sobreviver. Então, o que Deus falou aqui nesse texto? Diz aqui: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus, ele falou que nesse momento ele iria fazer algo que iria amolecer o coração de Faraó. Mas ele não, a si mesmo não ouviu. E todo o povo que estava ali, que não pegasse ali aquela esponja e não marcasse a verga da porta, ali marca uma imagem, o anjo destruidor passaria e ao vir aquela marca, iria poupar o primogênito daquela casa. Mas se não tivesse a marca do sangue, não teria salvação naquela casa, não teria libertação. Isso que significa, dentro dessa mensagem, significa que Deus estava ordenando que matasse um cordeiro e colocasse na verga da porta o sangue desse cordeiro. Hoje, tipificando, nós podemos saber que esse cordeiro em nós, para nós, é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos hoje também, dentro dessa verdade, a marca do sangue de Cristo em nossas vidas. Então, cada pessoa que aqui está, que recebe Cristo como Salvador, tem ali a vida eterna, não terá a morte eterna. Então, nossa proteção agora não é só para o nosso primogênito, é para toda a família que crê em Jesus Cristo. Se você tem na sua casa alguém ainda que não recebeu Cristo como Salvador, ore para que essa pessoa se renda a Cristo como Salvador e receba a marca do sangue de Cristo. Amém? Tem um texto da palavra de Deus que diz lá em 1 Coríntios 5, versículo 7, que fala aqui que Cristo, 1 Coríntios 5, 7, consegue colocar para nós lá? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Cristo, ele morreu por nós. Nós temos hoje a marca do sangue de Cristo. Ninguém pode nos separar dessa grande verdade. Cristo, ele morreu por nós. Então, nós temos aqui essa grande realidade que aconteceu com o povo de Deus naquela noite. Imagine vocês, uma família israelita naquele momento em que o anjo passava. Coloque na sua mente essa cena. Digamos que fosse aqui em Areias e São João Batista. Imagine você, Rosemary, lá na sua casa, né? Humilde casa, e muitos casarões em volta, e nenhum deles se importaram com a mensagem. Mas você se importou. Aí você foi lá e marcou a marca da porta da sua casa com o sangue do cordeiro. Isso naquela época. Hoje não tem mais sacrifício. Aí você ouviria choro, pessoas chorando por tudo quanto é lugar. A Bíblia fala que houve choro por todo o Egito, irmã Zilma. E na sua casa não havia choro. Por quê? Você tinha a marca do sangue na porta. Hoje nós temos a marca do sangue no nosso coração. É proteção. Então nós podemos colocar. Imagine uma família israelita naquela noite, ouvindo os gritos do Egito, mas protegida pelo sangue. Assim é o crente coberto pelo sangue de Jesus. O juízo passa, mas ele permanece seguro. Então, essa é a verdade. Quando Cristo voltar, quando Cristo vier nas nuvens, a Bíblia fala que ele vai voltar um dia, amém? Segunda vez ele virá, mas ele ficará nas nuvens, vai soar a trombeta. E naquele momento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos, se Cristo voltar hoje, nós seremos arrebatados. Imagine o desespero daqueles que ficarem. Mas eu ouvi a minha avó falar, eu não quis saber. Eu ouvi a minha mãe falar, eu não quis saber. Não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance dessas pessoas serem salvas. Então nós cremos nessa verdade que a Bíblia fala que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. É o que foi imolado, foi morto pelos nossos pecados. A pergunta que eu faço, eu creio que todos aqui já tomaram essa decisão,
Você já recebeu Cristo como seu Salvador? Amém? Então você tem ali a proteção do sangue de Cristo. E quem está livre da escravidão do pecado, agora é chamado para uma mesa da comunhão. Então por isso que nós sempre falamos que o primeiro requisito para que você possa participar dessa mesa aqui é que você seja uma pessoa salva em Jesus Cristo. Tenha sido liberto da escravidão do pecado. O povo foi liberto da escravidão do Egito, que era uma escravidão de 400 anos, e nós somos libertos da escravidão do pecado. Quantos anos nós vivemos um pecado, escravo do pecado? Em Cristo, nós somos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cremos nessa verdade. Então, todos que aqui estão nessa manhã, esse convite da ceia é para todos aqueles que receberam Cristo como Salvador. Aí, olhando para a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 26, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 26. Nesse texto aqui nós temos a passagem em que eles estavam celebrando uma grande ceia. A ceia que eles fizeram lá no Êxodo, capítulo 12, todo ano o povo judeu repete. Eles repetem essa ceia, que é a ceia da libertação, a ceia da passagem, a ceia de lembrar que eles foram libertos do Egito. Naquele momento, que era um momento de Páscoa, eles não tinham só o pão e o suco na mesa. Eles tinham muita comida, como ontem lá. Lá tinha pão também, não? Tinha suco de uva? Tinha, né? Então, ali era como se fosse naquele momento. Enquanto eles estavam comendo, olha só o que aconteceu aqui. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Eles estavam celebrando a Páscoa, a libertação do povo da escravidão do Egito. Enquanto comiam, diz o versículo 26, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes, para o Monte das Oliveiras. Nesse texto aqui nós temos o relato que Cristo estava com seus discípulos celebrando a Páscoa, mas naquele momento ele instituiu a ceia. Então essa daqui é a segunda, pode colocar para nós lá, Kevin, é a segunda ceia, é a ceia do Senhor. A primeira foi a ceia da libertação. Essa ceia é chamada de ceia da comunhão, tá ali, comunhão, memorial da cruz. Então nós participamos desse momento. Então nesse momento nós temos aqui Cristo participando com seus discípulos, instituindo a sua ceia, a ceia da comunhão. Ontem o que nós tivemos lá na IBBV foi uma ceia da comunhão, não a ceia da divisão, não a ceia da contenda, não a ceia da briga. Vocês já viram alguma ceia onde houve briga? Tem ceias que há briga. O pessoal bebe, enche o pote, como diz o outro, né? Aí sai na pancadaria. Não há comunhão. Ali nós tivemos comunhão, não teve nenhum incidente, todo mundo alegre, feliz, né? Lemos a palavra, comemos, né? Bebemos ali os refrigerantes, sucos, e tivemos a comunhão. Essa é a ceia da comunhão. Então, nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Amém? Somos livres do pecado. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Agora nós somos convidados a participar da ceia da comunhão. Então, naquele momento de Mateus capítulo 26, Cristo estava instituindo a sua ceia, a ceia do Senhor. E esse momento nós podemos ter ali o pão, que simboliza o seu corpo, e o cálice simboliza o sangue. Ali fala no versículo o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque a primeira aliança que Deus instituiu com o povo lá depois que saiu do Egito, essa aliança foi quebrada. Foi colocado lá 10 mandamentos, o povo quebrou os mandamentos, ainda continua quebrando
esses mandamentos de Deus, e esse mandamento não é mais escrito em tábua de pedra, não é mais escrito no papel, como diz hoje. O mais importante é estar escrito, conforme diz Jeremias, no nosso coração. Temos que ter a palavra de Deus escrita no coração. Então, Cristo falou: esse é o sangue da nova aliança. E esse momento que Cristo celebrou, ele se repete ao longo de todo o tempo que nós vivemos hoje. Então, por isso que nós sempre vamos ler depois, 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a ceia do Senhor, que a igreja realiza até que ele venha. Então, nós fazemos a ceia uma vez por mês, tem igreja que faz uma vez por ano, tem igreja que faz aí a cada 3 meses. Nós sempre celebramos a ceia como um momento de comemorar a morte de Cristo até que ele volte. Amém? Então, essa aqui é a segunda ceia. Primeira ceia, a ceia da libertação. Segunda ceia, a ceia da comunhão. E a terceira ceia, vamos falar juntos? Ceia das bodas do Cordeiro, a glória futura. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Ali só está o versículo 9, mas vamos ler o versículo 7 a 9. Essa terceira ceia, somente participarão aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Aqueles que participaram da ceia da comunhão. Aqueles que verdadeiramente estão salvos em Cristo Jesus. No céu não haverá simpatizantes. Eu sempre falo isso lá, aqui também. No céu não vai haver pessoas que vão vir aqui, olha, eu gosto muito do louvor de vocês, do jeito que vocês pregam, do jeito que vocês dão assistência. Não vai haver simpatizante. A pessoa precisa render-se a Cristo como Salvador, entregar todo o coração a Ele. Então o texto fala aqui que haverá no céu um grande encontro. O encontro da noiva com o perfeito noivo. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 19, versículo 7, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem que é a esposa aqui? A igreja. Nós somos a igreja. Fazemos parte desse povo. Somos a esposa de Cristo, o Cordeiro, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas nós fazemos atos de justiça? A Bíblia diz que sim. Toda vez que você fala de Cristo para alguém, você está fazendo um ato de justiça. Toda vez que você evangeliza, você faz um ato de justiça. Toda vez que você faz o bem para alguém, é um ato de justiça. Então o texto está falando aqui que nós fomos vestidos aqui de linho finíssimo, ou seja, algo puro. Mas aqui fala do noivo. O noivo, ele vem com perfeição. E nós somos a noiva de Cristo. Imagine só nessa cena aqui, vamos continuar lendo aqui o versículo 9 agora. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós somos, conforme o texto está falando, nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque um dia, independentemente de classe social, de cor de pele, toda aquela pessoa que receber a Cristo como Salvador estará na glória com o Pai, participando das bodas do Cordeiro. Não haverá mais nacionalidades, nós falaremos uma língua só. Imagina? Não haverá lá a questão do japonês, italiano, francês, inglês, todos vamos compreender a mesma língua, falarmos a mesma língua. Olha só que bênção, não haverá mais uma Babel lá, não haverá mais a divisão. Então, nesse momento aqui, nesse texto de Apocalipse 19, 9, nós temos aqui algumas verdades. Somos bem-aventurados, ou somos felizes por participar das bodas do Cordeiro. E nesse banquete, nós temos Jesus Cristo como o noivo, como um banquete de vitória. Eu até coloquei aqui, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva e o céu é o salão de festas. Glória a Deus.
O céu, todo o universo vai celebrar esse momento, enquanto que a terra passará pela grande tribulação, até que haverá destruição completa. A Bíblia fala sobre isso. Vai haver 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio maravilhoso, mas 3 anos e meio de perseguição, até o final, onde haverá ali a destruição. Então, quem participa da ceia do Senhor hoje, participará das bodas do Cordeiro lá na glória. Você quer participar na glória? Então receba Cristo como Salvador. Anuncie essa palavra de Cristo como Salvador. Quanto mais pessoas você falar de Cristo, mais ação de justiça você estará praticando também. Amém? E é também aqui um cumprimento da promessa de Mateus 25:34, que diz assim: Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Então imagine um casamento, a noiva vestida de branco, convidados alegres, mesa farta. Agora imagine isso no céu. Algo maravilhoso, não tem nem como descrever. Mas há também, como eu falei, vamos voltar aqui um pouquinho, Kevin, nessa imagem ali. Volta um pouquinho. Primeira ceia, ceia da libertação. Eu sempre anotei na minha Bíblia. Primeira ceia, ceia de libertação. Segunda ceia, ceia do Senhor, ceia da comunhão. Terceira ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Todos que recebem a Cristo participarão. Já a quarta ceia, como eu falei, é uma ceia que ninguém aqui quer participar. Deus convidou. Olha só o convite que Deus faz da quarta ceia. É a ceia do juízo final. Vamos ler Apocalipse 19 para entendermos esse contexto. Apocalipse 19, versículo 17. Se vocês forem olhar um pouquinho antes ali, no versículo 11, vai falar que Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, houve uma guerra, e Cristo saiu vencedor. Só que nessa guerra morreu muita gente. E os corpos ficaram expostos. Como é que se consome corpos expostos, mortos, na selva ou no campo de batalha? De que forma que eles são consumidos? Com fogo? Fogo? É isso? Vocês já viram aqueles filmes de guerra em que aparecem lá os soldados mortos e as aves, aqueles corvos, os urubu, ficam lá comendo? Já viram essa cena? Olha só quem que Deus convida para fazer isso. Olha só, vamos ler ali? Versículo 17. Esse aí ninguém quer participar. Amém? Amém? Amém. Olha só, versículo 17. Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a quem? A todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde! Olha o convite de Deus. Vinde! Reuni-vos para a grande ceia de Deus. Oh, meu Deus! Olha só que tristeza, né? Ele está convidando as aves, não é pessoas. Mas o que eles vão comer? Leia para nós aí bem alto, Claudinho. Carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, dos teus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, Dá para entender? Não importa. Pode ser poderoso, olha lá, reis, comandantes, poderosos, presidentes, pessoas famosas que você pode imaginar no mundo, que não se renderam a Cristo para participar da primeira ceia, da comunhão, das bodas do Cordeiro, mas naquele momento todos, e aí ele fala ali até os cavalos, cavaleiros, todos, quer livres, ou seja, as pessoas que são livres, quer escravos, tanto pequenos, todos que não receberam Cristo como Salvador, estarão naquele momento. Mas não para participar das bodas, para ser comido. Por quem? Por aves. Então, irmãos, essa verdade aqui é o que diz a Bíblia. Não é o que nós estamos falando. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, a vitória, após a vitória de Cristo sobre o mal, os anjos convocam as aves para devorar os corpos dos inimigos. A ceia é a ceia do juízo.
o destino de todos aqueles que rejeitaram o convite do Cordeiro. A lição espiritual que nós temos nesse momento aqui, que todos os homens participarão de uma dessas duas ceias. Todos. A pergunta é, em qual ceia nós participaremos? Ceia das bodas do Cordeiro ou da ceia do juízo final? São 4 ceias, lembra? Vamos lembrar bem agora, né? Não vamos esquecer nunca. Existem 4 convites de Deus. Quem rejeita o convite de Cristo hoje será parte do juízo final amanhã. Então, fale de Cristo. Quando você fala de Cristo e a pessoa rejeita, não está mais com você aquele problema. Se a pessoa rejeitou, você não vai mais ter a culpa pelo aquele sangue. Você apenas falou de Cristo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, a mesa da graça ainda está posta. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento. E a Bíblia fala também, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela forma, Deus, que o Senhor conduziu essa mensagem. Pai, de forma simples, nós vimos na tua palavra que o Senhor faz convite para 4 ceias. A ceia da libertação, que é a Páscoa, que é a passagem da escravidão para a liberdade. E nós cremos, ó Pai, que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo morreu por nós. A marca do sangue de Cristo está em nossos corações. E por isso nós participamos agora, ó Deus, da ceia, da comunhão, a ceia do Senhor. Esperando um dia que participaremos das bodas daqueles que renderam-se a Cristo como Salvador. E nós oramos, ó Pai, para que esse evangelho seja pregado a todos à nossa volta também, ó Pai. Não podemos salvar o mundo inteiro, mas as pessoas que estão à nossa volta podem ouvir da sua palavra, Pai. E um dia possamos participar das bodas do Cordeiro com as pessoas que nós amamos, que nós temos anunciado a tua palavra. E também, ó Deus, cremos que haverá um juízo final, a ceia de Deus, o juízo onde todos aqueles que rejeitaram a sua palavra estarão ali não para comer, mas para serem devorados, ó Pai, por aves. Nós te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de conhecer a sua palavra e viver a sua palavra. Nós possamos, ó Pai, viver esse momento. Nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém?